Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema da minha mensagem é orgulho versus humildade. Então, eu queria falar com vocês sobre duas famílias, Esaú e Jacó. São dois irmãos, né? Então, provavelmente, eu não tenho irmãos, mas quem tem irmão, provavelmente já viveu algum conflito, ou mesmo as crianças, elas começam a brigar e, de repente, ali um adulto intermedia e elas voltam a brincar, a fazer o que estavam fazendo, porque elas são puras de coração. Mas nós, adultos, muitas vezes, a gente briga com alguém ou a gente fala uma palavra dura para alguém e isso pode durar por gerações, como foi no caso de Esaú e Jacó. Eu quero ler com vocês um texto que está em Obadias, do verso 1 ao verso 4. A visão de Deus a Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes, que diz em seu coração: quem pode te derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Será que nós, como igreja, estamos agindo como Jacó e Esaú? Estamos dividindo a nossa igreja, estamos dividindo a nossa família, ou mesmo uma situação no nosso trabalho? Estamos agindo com orgulho que gera raiva, violência, agressividade, guerra, ou estamos tentando reproduzir o que Cristo ensina? A humildade que gera paciência, compaixão, amor. Estamos ajudando o nosso irmão na dificuldade dele, ou estamos nos alegrando na dificuldade dele, como os edomitas? Estamos realmente tentando praticar o amor ao nosso próximo, ou a gente está fazendo como aqueles que passaram no caminho do samaritano, olhando a dificuldade dele e não fazendo nada? Esses dois povos, descendentes de Jacó, e os edomitas, descendentes de Esaú, deveriam viver em família, mas passaram a se odiar. Vejam a história de José. José foi humilhado. José, ele teve humildade no coração dele. E lá em Provérbios 29 e 23 fala assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba produz destruição, mas a humildade produz honra. Então, quando José estava ali diante dos irmãos dele, ele não foi soberbo, ele teve humildade. Ele pediu perdão e falou: foi Deus que me enviou aqui para preparar o caminho. Então, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho que os irmãos dele iam percorrer, para livrar eles da fome. Esse pecado do orgulho, ele nasce no nosso coração. E o termo mais rico para falar da totalidade do homem interior: quem realmente você tem sido? O coração envolve pensamento e vontade e emoção. Jesus fala que as nossas atitudes exteriores são reflexo do que está no nosso coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Edom se orgulhava da sua localização geográfica. Onde eles viviam é hoje conhecido como a cidade de Petra, e era um lugar difícil de penetrar, então eles se achavam os maiorais. Mas Deus falou para eles: ainda que vocês estejam nas estrelas como a águia, de lá eu te derrubarei. Podemos perceber que, independente da segurança ou bens que temos, ou da posição social, ou daquilo que possuímos, ou do cargo que ocupamos na igreja, Deus derrubará todas as nações arrogantes e violentas, assim como foi com muitos do Antigo Testamento. Um exemplo é Miriam, que falou mal de Moisés e Deus trouxe juízo sobre a vida dela, deixando ela com lepra. Mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia e Ele nos propõe restauração. Lá em Obadias, no verso 20 e 21, diz assim: e os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão o que era dos cananeus,
2, do 3 ao 8, na versão NTLH. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Então, o que Deus falou muito comigo aqui foi que, para que a gente possa aprender a receber a repreensão, é melhor a gente receber uma repreensão do nosso pastor, do nosso líder de célula, de um diácono, do que de Deus. Porque a justiça de Deus vem, como o nosso pastor sempre fala, uma hora a conta chega. Amém? Eu queria orar. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Que essa palavra possa gerar em nós, Senhor, arrependimento, compaixão e amor, Deus. Para que nós, Senhor, sempre sejamos como o Senhor, Pai. Servos, que nós, Senhor, possamos, Senhor, meu Deus, apesar de tudo que temos, ter humildade em nosso coração e reconhecer que nada somos sem Ti, Pai. Obrigada por essa palavra. Abençoa os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Detalhe que eu acho que você poderia ter explorado melhor. Por exemplo, quando você cita essa parte de encontro, você vincula isso, acho que descendentes de Saul, de Esaú. O que você poderia ter feito? Por exemplo, como você iniciou falando dos dois, você poderia ter falado sobre esse texto e explicado isso melhor. Porque, por exemplo, o que eu quero que vocês entendam? Quem está sentado ali não é obrigado a conhecer toda a Bíblia. Aqui sim. Esse tipo de coisa para a gente é importante. Por exemplo, aqui quem que era Edom? Edom foi descendente de Esaú e tal. Aí você citou que a diferença entre um e o outro. E realmente, judaicamente falando, Esaú é o sinônimo do orgulho. Eles tomam isso como base, falam assim que é o sinônimo da arrogância, do orgulho. Isso é muito bom. Só achei que se você tivesse jogado para baixo de começar, ele tinha ficado mais conectado. E outro ponto que eu achei, esse texto é fantástico, que nem você citou de forma breve a respeito dessa fortaleza, que ela é existente. Então assim, se a gente for avaliar, você tem todos os requisitos aqui, foram ótimos, mas são detalhes que você vai ajustar ao longo do tempo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que, se eu não fizer isso, essas coisas você vai se atentar. Você nunca mais vai ler, vai fazer sem se atentar a esse detalhe, tá bom? Mas foi excelente. Eu entendi. Não, mas ficou bom. Não, tá ótimo, mas é isso. Vocês entenderam? Essas questões são importantes, porque senão a